Fundo de investimento imobiliário. Eu vou falar aqui porque as pessoas estão querendo saber, são muitas pessoas deixando comentário perguntando sobre o fundo de investimento imobiliário. Kleber, você não vai falar sobre o fundo de investimento imobiliário? Nós estamos aqui no seu canal te acompanhando, não tem nada de fundo de investimento imobiliário. Primeiro é o seguinte, fundo de investimento imobiliário, né? O perfil dele é investimento financeiro. Apesar dele estar investido em ativo imobiliário, é investimento financeiro. Mas você pediu, nós vamos falar, então eu vou te pedir que acompanhe a gente até o final do vídeo. Primeira coisa que você precisa saber é o que são fundos de investimento imobiliário. Fundo de investimento imobiliário nada mais é que um tipo de investimento coletivo, tá? Onde um grupo de gestores arrecada fundos para serem aplicados em ativos imobiliários. Isso é um fundo de investimento imobiliário. Mas não é só um agrupamento de pessoas com recurso para poder investir no mercado. Não é o clubinho de amigos para investir. Pode ser um fundo de amigo, mas se ele não for regulamentado, ele não é um fundo de investimento tradicional e regulado aqui no Brasil. Então, para ser um fundo de investimento imobiliário, primeira coisa, ele tem que se submeter às regras da Comissão de Valores Imobiliários Brasileira, CVM. A partir do momento que ele se compõe, ele vai ter um gestor, ele vai ter uma equipe qualificada de gestores que são credenciados pela CVM, né, e cumprem regras para que essa oferta seja feita. O que é legal num fundo de investimento imobiliário? É que no fundo de investimento imobiliário, diferente de você que vai pegar, por exemplo, 200 mil reais e vai comprar um único imóvel, com 200 mil reais você pode dividir isso aí em 2.000 frações de 100 reais. É isso mesmo, 100 reais. Você pode fazer esse investimento diversificado dentro de vários fundos, que daí na frente eu te falo alguns tipos de fundo que você pode estar aproveitando, ou você pode botar esses 200 mil reais um fundo que diversifica o seu portfólio. Essa é uma vantagem que o fundo tem. Ele pode escolher 10, 15, 20 ativos, diversificar o investimento e você ter uma fatia de todos esses imóveis que o fundo investe. O fundo tem um cara fera ali. Ele tem que ter. Isso a CVM exige. E você como investidor também. Às vezes você é um investidor pequeno, mas imagina os caras que botam 2, 3, 4, 5 milhões de reais num fundo de investimento imobiliário. Ele não vai botar esse dinheiro aonde não tenha um profissional qualificado, né, especializado, ou seja, muito bem preparado com experiência, aplicar e escolher os produtos que o fundo irá investir. Então, fique tranquilo, porque se você opta por fazer isso através de um fundo de investimento imobiliário, saiba que ali tem um profissional credenciado, qualificado pela CVM, preparado para fazer esse tipo de operação. Para você que investe no fundo, a grande vantagem é que você, a partir do momento que você comprou uma cota, seja de 100 reais, você passa a ser um cotista e tem direito na distribuição dos resultados que esse fundo começa a oferir. Então, esse fundo, se ele recebe uma rentabilidade de juros de aluguel ou de juros de títulos, né, que o fundo está investindo dentro do mercado imobiliário, esses juros ele é distribuído para você na proporcionalidade da cota que você adquiriu, né? Então você não tem o trabalho de alugar o imóvel, você não tem o trabalho da reforma, não tem o trabalho da entrega, você não tem o trabalho nem mesmo de administrar esse dinheiro, que no final ele é transferido para você na conta que você indicou. E assim, as vantagens, né? Vamos falar aqui comigo aqui. Primeira coisa que eu falei já aqui, desde o começo do vídeo, é a diversificação. Então você tem a oportunidade de diversificar. Pode você mesmo diversificar, eu posso investir 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais em 20 fundos, se eu tiver 2.000 reais, né? Ou eu posso investir 100 reais em vários fundos, talvez não tenha fundo suficiente para você investir 100 reais em cada um, ou eu posso investir 100 mil reais num fundo, 100 mil reais no outro. E os fundos ainda assim serem diversificados, né? Eu posso ter uma distinção, eu posso ter um fundo de escritórios, por exemplo, mas ele não escolhe só um prédio para ele estar investindo, ele escolhe vários prédios para estar investindo e você ganha dessa rentabilidade do produto. E isso é uma vantagem para você, né? Uma outra vantagem é investimento baixo, como eu falei, 100 reais, 200 reais, 1.000 reais, você pode começar a investir com muito pouco. O que no mercado imobiliário tradicional não é verdade, você não consegue pegar 1.000 reais, por exemplo, e comprar um imóvel, né? Você vai ter imóveis aí que talvez, dependendo da praça que você tem, você vai ter 30 mil, 40 mil, 50 mil terrenos muito mal localizados e que você vai comprar com a expectativa de valorização por especulação. Então, nem sempre vai ser um bom negócio para você esse tipo de investimento. O fundo de investimento imobiliário ele te protege disso. Você pode investir pouco e participar de grandes ativos, né? Isso é outra vantagem. Você com 1.000 reais, 100 reais, né? Sei lá quantas cotas você vai ter, mas você tem uma cota de um fundo que, por exemplo, pode ter escolhido, por exemplo, um shopping da Multiplan.
Ou seja, um shopping muito bacana, muito bem localizado, e você agora passa a ser um dos cotistas dele e recebe a rentabilidade dele, né? Você pode até falar que é dono desse shopping também, apesar de você não estar lá no registro imobiliário. É um produto que te possibilita maior liquidez. Se você já assistiu alguns vídeos que a gente fala de liquidez no mercado imobiliário, é um dos problemas do nosso mercado, né? Se você investe R$200 mil num imóvel e precisa se desfazer desses imóveis de forma rápida, muitas vezes você tem que dar um deságio e tomar um prejuízo, né? Aí, ou seja, vai vender por 150 mil, você vende esse imóvel, toma um prejuízo de 50 mil, então valeu a pena investir nesse imóvel? Quando você entra num fundo de investimento imobiliário, você tem a possibilidade de fazer com que os seus 200 mil volte inteiro para a sua mão. Uma outra vantagem é que se você é cotista e você não representa mais do que 10% do fundo, você é isento de imposto de renda. Ou seja, você pode botar o seu recurso lá no final, você vai receber esse recurso sem a obrigatoriedade de ficar pagando nenhum tipo de imposto para a Receita Federal, porque ou ele já está tributado ou ele não é devido pelo tipo de perfil que você tem nesse investimento. E aqui você que pensa em escolher um fundo, eu preciso falar para você que existe algumas diferenças de fundos, né? Os FIIs, né? Então, algumas diferenças deles são o seguinte: existem os fundos de tijolo. O que são fundos de tijolo? São fundos que investem em imóveis propriamente dito físico. Então, eu sou sócio de um prédio, né? Eu sou sócio de uma empresa, na verdade, que é dona do prédio, ou o fundo é dono daquele prédio, ou ele é dono daquela casa, ou ele é dono daquele galpão, ou ele é dono daquela loja. Isso são chamados fundos de tijolo. E aí, normalmente, aquele fundo de tijolo, ou o cliente, ou o fundo vai ganhar com a venda daquele ativo, ou o fundo vai ganhar com a alocação daquele ativo. E existem os fundos de papéis. O que são os fundos de papéis? São fundos que investem em títulos de dívidas do mercado imobiliário, através de certificado de recebível imobiliário, CRI, ou através de letras de crédito imobiliário, LCI. Então eles vão lá, fazem o aporte e esses aportes eles voltam em forma de juros do dinheiro aplicado. Então você recebe isso. Esse tipo de investimento é chamado de fundo imobiliário de papel. E também existe os fundos de fundos. O que é o fundo de fundo? Eu quero pegar e entrar num fundo que investe em fundo de tijolo e fundo de papel. Ou seja, você aumenta a diversificação. Ah, não quero, quero investir só em fundo de tijolo. Mas eu quero entrar num fundo de tijolo que invista em shopping center e que invista em prédios comerciais. Então você faz uma análise mais profunda e escolhe um fundo que investe esses dois tipos, né? Então, normalmente isso acontece em fundos de fundos, tá? Então são esses tipos de investimento que você vai procurar quando você quer esse tipo de diversificação. E um outro item interessante aqui é os fundos DDI, ou os fundos de desenvolvimento imobiliário. Normalmente são fundos que entram em projeto Greenfield, ou seja, projetos que estão em fase de desenvolvimento, né? Ou fase de construção. Existe mais risco, mas normalmente a rentabilidade é maior. Esses fundos aportam, investem nesses empreendedores e eles participam, né, do equity desse negócio, comprando uma fatia desse negócio para que no futuro, com a venda das unidades dessa incorporação, esse resultado venha integrar o caixa do fundo e esse fundo venha distribuir para você. Esses são fundos de desenvolvimento imobiliário. Existe mais uma série de fundos. Eu falei aqui, existe fundo de shopping center, um fundo específico para entrar em frota de shopping center. Existe um fundo voltado de logística. Mas dentro da parte prática, alguns deles vão ser fundos de papel, alguns vão ser fundos de desenvolvimento imobiliário, alguns vão ser fundos de tijolo. Não sei se ficou claro para você, mas isso é resumindo algumas coisas que você precisa saber sobre fundos. E para a gente chegar numa conclusão aqui simples para você do que são fundos, você precisa entender, existe uma taxa de administração. São baixíssimas as taxas de administração, mas elas existem, né? Pode ter aí até 0,10%, né, em cima do investimento que você fez de aplicação do fundo. Então, assim, não é nada significante, mas é uma desvantagem. Você tem essa desvantagem de ter que pagar um administrador para estar fazendo isso. Mas vamos lá, convenhar, né? Quando você vende o imóvel, você paga a comissão. Quando você compra o imóvel, alguém está pagando a comissão. Quando você aluga o imóvel, você tem que pagar também para imobiliário. Então, se você avaliar as taxas, essa taxa aqui está muito baixa, né? Ninguém vai querer fazer um serviço de graça para você, então você há de convir com a gente com um serviço bem feito, que te traga rentabilidade, está muito bem pago essa taxa, né? Pode ter taxas maiores? Pode, mas você tem que ficar atento aos valores aí e na hora de escolher o fundo, veja o que cada administradora está cobrando. Uma outra desvantagem é que o fundo de investimento imobiliário ele se comporta como um ativo financeiro, não como um ativo imobiliário.
né? Porque como ele tem alta liquidez dentro dele, quando você tem um momento de crise, ele tende a se comportar quase semelhante a uma ação. Por quê? Quando tem muita gente vendendo e está com muito medo de perder dinheiro naquele imóvel, ele tem uma desvalorização. Assim também, quando ele não consegue, na alocação, ele tem uma vacância, ou seja, uma desocupação do imóvel muito grande, ele não consegue mais pagar o rendimento, automaticamente ele também sofre uma desvalorização. Então você acaba que ficando com aquele ativo na mão e tendo que vender também muito mais barato. Mas uma dica que eu te dou, conhecendo os fundos de investimento imobiliário, é assim, não saia correndo quando tiver todo mundo saindo correndo, porque senão você vai aferir o prejuízo. Aqui no Brasil, poucos fundos que são regulamentados pela CVM passaram por situações de não conseguirem sobreviver às crises. Normalmente eles se recuperam a longo prazo. É fato que você não quer uma rentabilidade menor do que a que você tinha colocado, mas toma cuidado. Sair por conta só da rentabilidade, você tem que avaliar o seguinte, qual que é o prejuízo que você está assumindo? Será que você não perdeu toda a rentabilidade passada vendendo esse título para sair de forma rápida? Então, avalie com cautela, não se assuste com qualquer movimento de crise, entenda profundamente como os comportamentos, né, do mercado econômico interferem no mercado imobiliário e como o mercado imobiliário irá impactar a gestão desse fundo, a alocação daquele imóvel como um todo, para que você não saia aí absorvendo prejuízos desnecessários. Pessoal, eu sei que é um vídeo bem curto, mas a ideia é essa mesmo, as pessoas estavam pedindo, a gente quis fazer uma overview, ou seja, uma visão geral sobre o mercado de fundos imobiliários. E se você quer saber um pouco mais, me fala especificamente aqui o que você gostaria de saber. E para concluir esse vídeo aqui, eu vou deixar para você aqui os 4 principais FIIs, né, do mercado imobiliário em volume de investimento financeiro, para que você possa estudar, se aprofundar e dar uma olhadinha nele. O primeiro fundo, o maior fundo hoje em termos de volume, é o XP Malls. Aí, você que está entrando agora no mercado financeiro, você vai buscar por siglas, né, por letras que denominam esse fundo. Então, o XP Mall ele tem a identificação de XPML11, tá? Esse é um fundo estimado em 12 bilhões de reais que investe exclusivamente em shopping center. O outro fundo é o HGLG11. É um fundo de investimento em imóveis comerciais, principalmente em prédios de escritórios, tá? Esse fundo hoje está estimado em 9 bilhões de reais. O outro fundo é o BCFF11. Esse fundo ele investe especificamente em imóveis de varejo e lajes corporativas. Esse fundo hoje ele está estimado em 8 bilhões de reais. E por último aqui o VICS11. É um fundo específico para logística, armazém e centros de distribuições, tá? Então, esse fundo é o último fundo que eu vou te indicar aqui e ele soma 7 bilhões de reais. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Vou pedir para você, como eu falei, deixar seu comentário aqui se você gostou, né? E compartilhar esse vídeo com os amigos. E fala mais se você gostaria de saber mais sobre o mercado de fundos imobiliários, que fundos você gostaria de saber, né? E que tipo de informação eu posso te ajudar a obter aqui no nosso canal. Valeu? Te espero, até o próximo vídeo.